E aí, meu povo, bora lá, gente, para mais uma sequência dentro de reprodução humana. Ei, aula anterior, sistema reprodutor feminino, perfeito. Agora a gente vai compreender a ovulogênese. Mas antes de tudo, gente, deixa eu me aproximar aqui de vocês. Só continua assistindo essa aula se você entender já de meiose e de mitose, principalmente meiose. Se não, assiste lá. Só vai compreender isso se saber meiose. Perfeito? Combinado? Não insiste, confia em mim. E aí, pessoal, direto ao assunto, aqui é assim. Olha para cá. Ovulogênese consiste na formação dos gametas femininos, no caso, os óvulos. Ocorre inicialmente aonde, pessoal? Na vida intrauterina. Então a ovulogênese já acontece a partir do terceiro mês lá dentro do útero, certo? No início do desenvolvimento mesmo lá. Em que local ocorre? Ocorre nos ovários das mulheres, mais precisamente na região do córtex, região cortical. A região do córtex ou cortical é essa região aqui mais periférica, gente. Certo? A ovulogênese ela não acontece na região mais mediana, lá no interior, na região medular, certo? Ocorre no córtex, na região periférica. Atenta para isso aí, importante essa informação. O processo ele é ativado por um hormônio chamado FSH. É um hormônio produzido pela hipófise da mulher. Hormônio folículo estimulante. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Perfeito? Então bora lá, gente. Vamos entender o processo para avaliar agora etapa por etapa. Presta bem atenção. Pessoal, lá no início, na vida fetal, certo? No início mesmo, antes do terceiro mês, as células germinativas que começam ali a se multiplicar, elas se multiplicam por mitose, se proliferam, formando as chamadas ovogônias. Essas ovogônias, atenção, está na tela para você aí, elas são consideradas células precursoras da ovulogênese. Só existe ovulogênese se houver ovogônias, perfeito? Repetindo, as ovogônias se formam por mitose de células germinativas. Esse período, gente, lá no iniciozinho mesmo do desenvolvimento embrionário, é chamado período germinativo ou período proliferativo, fase proliferativa, tanto faz. Deu para entender isso aqui, pessoal? Então, essa é a primeira etapa. Gente, essas ovogônias, quando chega no terceiro mês, acompanhe comigo, tudo está acontecendo lá dentro do útero. Quando chega no terceiro mês da gestação, o feto lá formado, nesse terceiro mês, essas ovogônias, lá dentro do ováriozinho do feto feminino, essas ovogônias, elas vão parar de se multiplicar, vão aumentar de tamanho e vão duplicar os seus cromossomos. Ei, não ocorre mudança na quantidade de cromossomos, eles duplicam os cromossomos, certo? Ocorre os cromossomos duplicados aqui. E aí, repetindo, ocorre aumento do tamanho. Olha como as ovogônias eram pequenas e agora estão grandes. Quando elas aumentam de tamanho e duplicam seus cromossomos, elas passam a ser chamadas de ovócito 1 ou ovócito primário, certo? Esse período é o chamado período de crescimento. Quando é que ele começa a acontecer? Repetindo, no terceiro mês. Beleza? Até aí tudo bem? Pessoal, quando o ovócito 1 se forma, já a partir do terceiro mês, esse ovócito 1 aqui, ele já inicia a divisão por meiose. Ele já inicia a meiose 1. Ei, mas ele para já na prófase 1, na primeira fase da meiose 1. Certo? Lembra que é prófase, metáfase, anáfase, telófase? Então, na prófase 1 da meiose 1, o ovócito 1 ele fica estagnado, estacionado, parado. Perfeito? E aí, gente, passa-se o quarto mês, o quinto mês, o sexto, sétimo, oitavo, nono.
quando ocorre o nascimento, o ovário de vocês, meninas, estão cheios de ovócitos ovócitos primários. Quando vocês, meninas, nasceram, os ovários, repito, estavam cheios desse tipo de ovócito. Ovócito 1. Ovócito 1, atenção, parados na prófase 1, da meiose 1. Beleza? No nascimento, os ovários eles possuem mais de 500 mil ovócitos uns. Tem autores que colocam que são 1 milhão, a mulher nasce com mais ou menos 1 milhão, outros com 2 milhões, podem chegar a 2 milhões de ovócitos um. Mas aí o que é que acontece, gente? Eles estão parados, como eu disse, em prófase 1, e ao nascer, tem-se a infância todinha, as meninas na infância continuam, atenção, com os ovócitos 1 lá nos seus ovários, certo? Nos seus ováriozinhos lá. Perfeito? Ovócitos 1, repito, parado na prófase 1. E aí, gente, o que é que acontece? Esses ovócitos, eles começam a estarem presentes numa região chamada de folículos ovarianos. Esses folículos ovarianos, eles nada mais são do que um aglomerado de células foliculares que circundam, que envolvem, que abrigam aqui o ovócito no interior deles, certo? Então os folículos, eles abrigam os ovócitos. A função deles é essa. Onde é que eles estão? Estão dentro dos ovários. Isso é importante saber. Perfeito, gente? Então cada folículo tem um ovócito. E aí, quando se inicia-se a puberdade, lembrar que a puberdade é aquela fase de intensa produção hormonal na mulher. O hormônio FSH produzido na hipófise, ele vai estimular, pessoal, a cada 28 dias, estes folículos ovarianos. Em torno, nesses 28 dias, de 20 folículos são estimulados pelo FSH, mas apenas um consegue completar o processo de amadurecimento. Mas ele estimula de que maneira esses folículos? Induzindo uma maior proliferação dessas células foliculares. Então os folículos aumentam de tamanho, certo? E ao mesmo tempo ele estimula, olha para cá, o ovócito 1 aqui, o ovócito primário, a completar a meiose 1. Lembra que ele estava parado na prófase 1? Então, com o FSH, ele completa a meiose 1, formando o primeiro corpúsculo polar e formando o chamado ovócito 2 ou ovócito secundário. Pessoal, esse ovócito 2 ou secundário, ele possui metade, atenção, do número de cromossomos em relação ao ovócito 1. Porque a meiose, não esquece, a meiose 1, ela é reducional. Perfeito? E aí, gente, esse corpúsculo polar 1 aqui, ele pode rapidamente se degenerar ou pode formar dois novos glóbulos polares que também vão se degenerar. O foco passa a ser o ovócito 2 ou secundário. Ele rapidamente, pessoal, entra em meiose 2. Começa a se dividir. Mas ele estaciona, ele para na metáfase 2. Então, o ovócito 2, atenção, ou ovócito secundário, ele está dentro de um folículo muito amadurecido, muito grande já, certo? Estacionado na metáfase 2. Perfeito? Deu para entender isso? Lá dentro do folículo, aqui no ovário. E aí vem a questão, o que é que acontece com esse ovócito 2 estacionado na metáfase 2? Ele vai ficar aqui dentro do ovário? Não, pessoal. Ele vai sofrer um processo chamado ovulação. O que é a ovulação? A ovulação nada mais é do que a liberação deste ovócito 2 que está parado na metáfase 2. Essa ovulação ocorre a partir do rompimento dessas células foliculares, que permite a saída, a liberação desse ovócito 2, certo? Esse rompimento aqui ocorre
por um aumento de pressão causado pelo excesso de líquido intrafolicular. Então isso ocorre fazendo com que o ovócito 2, parado na metáfase 2, caia justamente aonde? Seja lançado na tuba uterina. A tuba uterina, a gente viu lá em sistema reprodutor feminino, ela tem o epitélio aqui, o revestimento interno, cheio de cíliozinhos, como se fossem uns pelinhos. Esses cíliozinhos empurram o ovócito 2 aqui, repito, o ovócito 2 aqui ele está parado na metáfase 2, certo? Ele está aqui ainda na metáfase 2. Se ele, por acaso, se encontrar com um espermatozoide, atenção agora, gente. Ao se encontrar com um espermatozoide, esse encontro vai estimular que ele complete a meiose 2. Se ele completar a meiose 2, o ovócito 2 ele forma o segundo corpúsculo polar, que vai se degenerar, assim como os outros, e também vai formar o óvulo maduro, que na verdade já vai ser o zigoto formado, certo? Então, esse vai ser o destino caso ocorra encontro com o espermatozoide após a ovulação, certo? Se não houve relação sexual, pessoal, o que é que vai acontecer? Esse ovócito 2, ele não vai completar a meiose 2. Ele não completa, ele não forma o óvulo maduro, nem forma zigoto, nem forma o segundo corpúsculo polar. Ele vai simplesmente se degenerar. Ele se degenera aí de 28 a 48 horas, mais ou menos. 24, perdão, a 48 horas. Perfeito, gente? Então isso é o que acontece. Ô Afonso, mas após a ovulação, quando libera o ovócito 2 aqui na tuba uterina, o que é que fica no ovário? Ei, lá no ovário, vem comigo. Fica aqui uma espécie de uma cicatriz, entre aspas. Fica uma cicatriz que nós chamamos de corpo lúteo. Na verdade, fica uma estrutura chamada corpo lúteo ou amarelo, capaz de secretar, de produzir um hormônio chamado progesterona. E aí, se houver a fecundação, essa progesterona, que é produzida por esse corpo lúteo que ficou aqui no ovário, essa progesterona vai preparar o útero aqui para uma futura gestação, para uma vida que vai surgir aqui. Deu para entender? Então é tudo perfeito, gente. A mulher ovulou, liberou o ovócito 2, estagnado, estacionado na metáfase 2. Se ocorrer relação sexual, ocorre fecundação. A fecundação estimula que o ovócito 2 se transforme em óvulo e, consequentemente, em zigoto. Perfeito? Isso ocorrendo, forma-se o corpo lúteo no ovário. Esse corpo lúteo vai produzir progesterona. A progesterona, por sua vez, vai preparar o útero para a futura gestação que está por chegar aqui. Perfeito, gente? Então, basicamente, pessoal, é esse o assunto. Vejam que não é só entender isso aqui. É importante saber relacionar essas etapas com as fases da vida da mulher. Certo? Então, muito cuidado com tudo isso aí. Abraço a todos e até a próxima aula. Vamos lá!